A graça e a paz, queridos irmãos, que Deus os abençoe nesta tarde que o Senhor nos concede e essa natureza maravilhosa que nós estamos aqui contemplando. Eu quero compartilhar com meus queridos irmãos aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 20. Não desprezeis as profecias, mas devemos ter uma atenção redobrada com as profecias. Sabemos que o Senhor Deus, Ele nos concedeu autoridade para julgar as profecias, não os profetas, mas as profecias, pois sabemos que delas é que nós vamos então conseguir ter uma vida, um relacionamento saudável, não só com a palavra, mas com o Senhor Deus e também com as outras pessoas que convivem conosco. E nós vamos ter uma vida, então, de paz e quieta. Então, essa advertência de Paulo, ela é muito importante, principalmente para os dias de hoje, e sobre a palavra do Senhor que vem até nós. Nós vimos lá em Jeremias capítulo 28, no versículo 9, que os profetas só é reconhecido quanto as profecias deles se cumprir. E as profecias dos profetas se cumpriram, graças a Deus, tanto no VT como no Novo Testamento. Deus preparou 40 homens, como eu, como você, sujeito a fraqueza, sujeito a tentações, mas ajudado e inspirado pelo Espírito Santo de Deus, Ele deixou para nós essas profecias, da qual é a nossa regra de fé e a nossa prática, que é a Bíblia, a palavra de Deus, ou seja, um conjunto de livros ou uma biblioteca. Então nós vimos aqui que devemos viver a nossa vida a fim de agradar a Deus. Então nós temos que viver a nossa vida a fim de agradar a Deus em primeiro lugar, não a nós mesmos, não a nossa vontade, colocar a nossa vontade, mas a vontade de Deus em primeiro lugar. E para nós conseguirmos isso, só mesmo através da fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, o que as Escrituras requer de nós? Requer uma vida de santidade. Então, devemos ter uma vida de santidade. E como vamos conseguir isso? Vamos conseguir através de um relacionamento com Deus. E para conseguir um relacionamento com Deus, então nós precisamos de observar alguns fatores, principalmente o amor. O amor é o dom supremo. E através do amor, nós podemos produzir frutos que agradam a Deus. Por exemplo, mansidão, temperança, né? Uma pessoa temperada. Nós vimos, por exemplo, que no nosso dia a dia, nós estamos gravando ao ar livre e nós vemos, por exemplo, no dia a dia, que nós usamos muito sal para ali temperar a comida. Então a comida não pode ser muito salgada, nem sem sal, ela tem que ser temperada. Então nós também temos que ser uma pessoa temperada. E essa pessoa temperada, ela tem um relacionamento mais tranquilo para com a sociedade, para com todos aqueles que vivem em convívio conosco. E também longânimo, nós temos que ser longânimo naquelas atitudes em que devemos tomar. Por exemplo, nós como pais, nós como autoridades sobre outras pessoas,
devemos sempre observar que Deus é longânimo e nós também devemos ser longânimos, isso agrada a Deus. Também nós devemos ser pacificador. Lá em Mateus capítulo 5, a Bíblia chama bem atenção, bem-aventurado os pacificadores. Então, pacificar, devemos olhar bem as questões que nós, indiretamente ou diretamente, somos envolvidos. Então, devemos ali usar bem a pacificação, para trazer uma harmonia àquela questão ou aquele relacionamento da qual nós somos envolvidos com a autoridade, às vezes de aconselhar, de demonstrar, de ajudar, de estar junto, para que nós possamos, então, fazer parte um dos outros com harmonia, com sabedoria, a fim de que possamos, então, estar ajudando o nosso semelhante. Nós vimos aqui também que a santificação, ela requer também uma pureza sexual. A santificação requer ali um controle moral. Nós devemos ter um controle moral sobre nós mesmos, sobre aquilo que nós aprendemos e ensinamos. Então, nós, dentro da nossa capacidade, nós vamos conseguir todas essas ferramentas na palavra de Deus. Nós vimos lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, sobre os frutos do Espírito. Então, o que vai agradar a Deus, o que vai fazer diferença, o que vai ajudar, é o fruto do Espírito, que nós devemos buscar com oração, com temor do Senhor, em nome de Jesus. Nós gravamos esse vídeo aqui ao ar livre, e até mesmo é bom para que nós tenhamos uma noção de como um viver em conjunto, com harmonia. Há elementos de várias formas, né? Nós vemos os passarinhos cantando, nós vemos o verde, nós vemos aqui tudo aquilo que a natureza produz, e também como a sociedade se movimenta, e é muito importante, tudo isso nos ensina o nosso comportamento. Por isso gravamos esse vídeo aqui ao ar livre, para que entendamos com maior liberdade a nossa posição. Pastor Valdemar de Oliveira, que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Amém?